Shalom Lahem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal LS Podcast. Você acredita no nosso tema que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo sobre a modernidade, ou seja, não evoluiu só a tecnologia, o modo do inimigo trabalhar também evoluiu. O nosso tema de hoje é bruxas e bruxos modernos no dia atual. Você sabia que o inimigo mudou a sua estratégia há muito tempo? E muitas pessoas idolatram aqueles que se dizem bonzinhos, aqueles que se dizem legais, aqueles que são famosos. Inclusive houve até uma famosa que veio para o Brasil, né, a Madonna. E a gente sabe que aquilo não é apenas um show, aquilo é um ritual. Você sabe disso vendo a própria imagem ali. Como a Bíblia diz, pelos frutos vereis. Pelo fruto você sabe como eles são. E isso é uma grande demonstração de que o inimigo dará tudo que tem nos últimos dias. Mas antes de nós aprofundar um pouco nesse assunto, vamos estar também mostrando dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, não é pensamento nosso, mas é o que a Bíblia diz para nós e o que nós entendemos dentro da Palavra de Deus. Gostaria de pedir a vocês que ainda não forem, ou que apenas assistiram um dos nossos vídeos, ou alguns vídeos, e não se inscreveu, peço encarecidamente, se você gostar do nosso conteúdo aqui, desse canal, voltado para a área cristã, falando de Deus, de Jesus, levando o Evangelho da Paz. Se gostar do conteúdo, meu irmão, já sabe, se inscreva aqui, nos ajude, junte-se a nós, vamos somar no reino dos céus, porque é isso que Deus quer na nossa vida, que nós interaja, demonstrando a nossa fé em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer área. A nossa fé tem que ser colocada em prática e também defendida pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, dito isso, desde já agradeço a todo inscrito e vamos para o nosso vídeo de hoje. Vídeo importante, meu querido. O vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre algo pesado que a gente vê que tem por aí. Isso daí o ocultismo está em vários lugares, principalmente na mídia de entretenimento, né? Em toda parte você vê ali o peso pesado daquele encargo maligno que o inimigo muitas vezes traz com a roupagem bonita, como se bruxos ou bruxas fossem bonzinhos, se tivesse diferença entre um e outro. Mas, meu amigo, meu irmão, isso não existe. Todos eles são usados pelo inimigo. Todos eles são usados pelo diabo, pelo inimigo. Veja bem, eu vou provar isso para você dentro da Bíblia. Daqui um pouco vou estar lendo aqui Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Olha o perigo aí desses que amam esse tipo de, vamos dizer assim, conteúdo, que na verdade, a gente sabe que não é conteúdo, né? É algo pesado que o inimigo joga em cima daqueles que estão sem a graça divina. Meu irmão, você vê aí, nos dias atuais, o inimigo, ele não tem perdido tempo. E você, ou podemos dizer assim, está falando isso porque é evangélico, porque é servo do Senhor, busca Deus, enfim. Não. Um outrora também eu estava sem esse entendimento. Tanto é que eu vou mostrar nas imagens, aí você vai ver nas imagens, na lateral aqui do vídeo, quando eu estava no mundo do rock, quando Jesus me resgatou do rock pesado. Nessa fase eu tive um encontro muito ruim com o lado oculto do ocultismo, através de pessoas conhecidas e até parentes. No caso, uma prima minha, ela trouxe para mim, naquela época, né? Trouxe para mim um livro, olha só, chamado, na época o livro, nem sei se existe mais, Olga Vidente. Mas enfim, aquele livro, ela era discípula do São Cipriano, a Olga Vidente. E ela colocava tudo e um pouco mais do que era feito ali, nos encantamentos, enfim, das coisas ruins, mandinga, bruxaria, aquilo que era pesado. Só que o mais interessante de tudo isso, vendo aquele livro, olhando para ele, lendo, né? Na metade daquele livro tinha algo pesado ali, que trabalhava com os pequeninos. Eu tenho que começar a usar linguagem meio metáfora, porque senão sabe que o YouTube pode entender errado aqui o algoritmo e atrapalhar nosso vídeo. Então, aquilo usava para fazer algo pesado com os pequeninos.
com os pequenininhos, você sabe quem é, recém-nascido, enfim, e aqueles que nem nasceram ainda, ou feto. E aquilo era um ritual pesado, muito pesado. Só que a mesma que colocou ali, que era algo evidente, ela colocou uma observação embaixo, naquele ritual, que graças a Deus eu nunca fiz, mas li, aprofundei naquilo para entender como funcionava, não tinha entendimento de que era Deus, que era Jesus, enfim, fui lá, entrei naquilo e olhei. No final, colocava-se uma advertência. A advertência era, olha, aquele que fazer isso com dessa seguinte forma que está descrito aqui, obterá êxito. Porém, ela fala, porém, olha só como é que ela fala, porém, o Altíssimo, o Criador, olha só, hein? Inimigo falando isso. O Criador irá cobrar caro da tal pessoa. Porque isso é algo potente e forte. Então, eu fiquei assustado. Falei, mas como pode? Se do outro lado, o inimigo, ele está dando toda essa ênfase do perigo daquele que praticar isso aqui, que vai receber aquilo que quer, porém, terá um preço a pagar, a gente demonstra que há uma ordem hierárquica no mundo espiritual. E se engana muitos que acham e acreditam, olha só, isso é tolice, acreditar que o reino espiritual do inimigo, assim como de Deus também, é desunido. Você está muito enganado, meu irmão. Meu irmão, ou você que professa a fé ou não, o inimigo, ele não tem o reino dele bagunçado, não. Pelo contrário, quando os fariseus, os saduceus, acusaram Jesus de estar expulsando os demônios pelo chefe dos demônios, Beelzebul, Jesus disse para eles, olha, se Satanás estiver dividido, o seu reino subsiste. E ele não está dividido. Pelo contrário, o inimigo é bem organizado quando se trata de fazer o mal, quando se trata de fazer aquilo que não presta, meu irmão. Então, não se engane. O inimigo, ele está atento. O inimigo, ele está de olho. E ele está cada vez mais se organizando para o contra-ataque final. Ou seja, ele vai dar tudo que tem nesses últimos dias. Porque ele sabe que o tempo dele já está decretado. Ele sabe. E Apocalipse já tem tudo, o final de tudo isso. Porém, é necessário que tudo isso aconteça, porque Deus deu o livre-arbítrio às pessoas. Deus não quer um robô, você não é um robô, eu não sou um robotizado, aperta o botão. Não. Como eu estou aqui com esse celular para trocar as câmeras. Por exemplo, eu estou nessa câmera agora, se eu quiser, eu troco para outra câmera. Aí, ó, essa câmera aqui. Não, você não. Você é a pessoa que tem direito à escolha. Isso sim é democracia, não é? Até no reino espiritual, você pode escolher. Quer seguir o bem? Glória a Deus. Se não quer, misericórdia. Mas é o seu direito. Agora, no mundo, não é assim. No mundo, quem manda escolhe. Quem manda, determina. É assim. No mundo é diferente. E no mundo espiritual, o inimigo tenta fazer a mesma forma. Ele tenta aplicar sobre a vida das pessoas aquilo que é pesado. Então você vai ver, estarei colocando imagem na lateral aqui, quando ainda eu estava no rock, da época do rock, e 2 fotos aqui, não foi muitas fotos tiradas, enfim, mas daquela época, que o inimigo trabalhava na minha vida pesado. E eu não entendia aquilo. Para mim aquilo era só curtição, era só alegria, só maravilha. Só que, volta e meia, tinha pesadelo. Eu sentia a presença de ser estranho do meu lado. Tudo isso a gente sabe o que é? É o inimigo. Então, nada é por acaso. Meu querido irmão, nessa mensagem de hoje, eu queria que você pensasse bem. O que você está adorando por tabela? É Deus, é Jesus? Ou é o inimigo disfarçado de coisa boa para você? Então tome cuidado. Muitas coisas que apresenta para você aí, os famosos no mundo aí, te apresenta coisas que traz alegria ao seu coração, momentânea, mas futuramente pode ser tenebroso. Como a gente vimos aqui, o ritual da que veio de fora lá, né? Aquela com o nome de Madonna que veio de fora e fez o seu ritual aqui no Brasil. Gastaram uma grana pesada, alguns cogitam 80 milhões, né? Foi de graça para o povo que vai assistir, mas não foi de graça para aqueles que contribuem, os que estão contribuintes ali do Estado, pagou. Enquanto que, infelizmente, na outra parte, em outro estado, como o Rio Grande do Sul, está debaixo d'água. É esse aí, o Brasil que o inimigo gosta, dividido, cada um pensando em si, cada um pensando no seu próprio umbigo e nem aí com o outro, irmão. Infelizmente, é isso que Jesus disse. O reino dividido
é reino conquistado, não tem força e vai a pique. Vamos ler agora duas passagens bíblicas para não ficar nas minhas palavras, na minha experiência que eu tive, que foi ruim. Não posso contar tudo o que aconteceu e nem o que passei, porque poderia até ser censurado esse vídeo, porque é pesado. E nessa época, meu querido, que eu estava lá, aprofundado no mundo do mal, do inimigo do outro lado, nessa época aí, tentei por algumas vezes tirar também minha vida, mas Deus teve misericórdia. Porque ninguém é bonzinho, bom é Deus. Somos todos carentes da misericórdia dele. Ele sim é correto, justo e perfeito. Por isso nós vamos meditar aqui na primeira passagem nossa, no Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Olha só, a advertência bíblica para todos, para nós também. Diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Feiticeiro aí entra bruxa, entra tudo isso. E os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame comete a mentira, o engano, o erro. Então tá aí. Dentro dessa passagem bíblica ficarão de fora. Quem ama e comete a feitiçaria, a bruxaria, ficará de fora. Goste ou não, acredite ou não, é isso que a Bíblia diz e é isso que a gente acredita. E o que a Bíblia fala é a pura realidade. Depois nós temos a passagem, entre outras, também em Levítico 19, 31. Lá vai dizer que não se deve consultar espírito nenhum, porque todos eles passam dessa para outra, vão morar com Deus ou vão morar num lugar sem Deus. A gente chamamos de Hades, Geena, enfim. Para muitos que não acreditam, o inferno está ali. Até que chega o grande dia do julgamento, do trono branco. E que Deus venha te abençoar grandemente, meu querido irmão. E fique com essa reflexão bíblica de hoje. O inimigo, ele não está de brincadeira, não. Muitos crentes, muitas pessoas brincam com o inimigo. Andam com a mão dada com o inimigo. Só que o inimigo não está de brincadeira. Ele está fazendo o possível e o impossível para conquistar um grande exército para o abismo. Porque Jesus disse, olha, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, e não para o ser humano. Mas, infelizmente, por desobedecer a Deus e dar ouvido ao inimigo, muitos irão para lá. Mas eu acredito que você que está me vendo, me assistindo, eu creio que você não irá para lá, porque você dará ouvido à palavra de Deus, como nós estamos fazendo hoje, nesse dia chamado hoje. E Deus te abençoe grandemente. Vamos estar orando e agradecendo a Deus, pedindo a Ele a graça e a proteção divina sobre a sua vida. Encerrando esse vídeo. Eu muito grato e meu muito obrigado. Vamos orar agradecendo. Grandioso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu para derrotar todas as obras do inimigo, obra da carne, obras do diabo, obras das trevas, como bruxaria, feitiçaria, todo mal. E o Senhor sabe, Pai, que o amor do Senhor é indiferente para todos aqueles, até esses que praticam isso, Pai. Se arrependerem, o Senhor também os estará trazendo para junto de Ti, os abençoando e os livrando do inimigo maior, que se chama Lúcifer, Cramunhão, Satanás, como querer chamar, o bicho ruim. Mas maior é Deus que está conosco, maior o eterno, justo e verdadeiro, que está junto com aquele que crê. E nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos no livramento que o Senhor tem nos dado e na bênção que vem do alto. Em nome do Senhor, Salvador Jesus, eu agradeço pela vida de cada um desses inscritos, que estão inscritos nesse canal, e muitos que irão ouvir e se inscrever. Deus abençoe, proteja a família deles, Pai, proteja a vida deles, proteja a casa deles e tudo que eles fizerem, proteja em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, hoje e para sempre. Shalom Rema, a paz do nosso Cristo Jesus reine no seu coração, na sua vida, na sua família, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus lhe abençoe, hoje e tudo sempre. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Muito grato, muito obrigado.